Uma das coisas que nos causam tanta infelicidade e rouba a nossa paz é julgar outras pessoas que fazem coisas que nunca faríamos. Não coisas que estão escritas na palavra. Se Deus diz não faça, então não faça. Mas apenas, sabe, há um monte de coisas que eu poderia pensar. Quer dizer, eu conheço grandes homens e mulheres de Deus que eles assistam filmes que eu não veria. Eu apenas não veria. Eu não teria paz se eu fizesse. Não gostaria que ninguém os visse. E sabe, então passei por um período de tempo em que isso era um problema. Como você poderia ver isso e chamar-se de cristão hoje em dia? E se eu pensar a respeito por muito tempo, às vezes ainda tenho dificuldade com isso. Então decidi cuidar do que é da minha conta, porque eu vou prestar contas da minha vida para Deus. Agora, eu não estou falando sobre seus filhos. Você precisa estabelecer limites para seus filhos e fazê-los, sabe, viver dentro de um determinado padrão. Mas Paulo disse, olha, a carne que foi oferecida aos ídolos realmente nada é. Se você tiver fé para comer, coma. Mas a fé significa que você pode fazê-lo sem ter uma consciência culpada? Fazemos um estardalhaço sobre as coisas e decidimos como é o coração de uma pessoa baseado em como ela se veste, como ela arruma o cabelo, se ela tem alguma marca em seu corpo. E a maioria das pessoas que realmente precisavam estar na igreja, a igreja correria com elas se elas chegassem à igreja. Porque você não se parece comigo, você não faz aquilo que eu faço. E aqui está o que precisamos entender. Ensinar as pessoas o amor de Deus. Ensiná-las a ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E então deixe Deus dizer a elas o que não devem fazer. Não demorou muito para que Deus me dissesse, me mostrasse que Ele não queria que eu fumasse cigarros. Eu comecei a fumar quando eu tinha 9 anos. Provavelmente vou receber algumas cartas, mas aqui vou eu, sabe? Eu não acho que isso o mandaria para o inferno. Agora veja como vocês ficaram em silêncio. Olha isso. Você não vai querer que eu diga, mas aqui vai. A Bíblia fala todos os tipos de coisas sobre não comer demais. Mas ela não diz nada sobre fumar. Agora ela diz, não faça coisas que vão prejudicar o seu corpo. Eu não acho que seja algo bom para se fazer. Eu não acho que tenha uma área para fumantes no céu. E eu não estou recomendando isso. Amém? E sabe, é apenas um hábito fedido, desagradável, muito caro. Mas aqui vai novamente. O que? Quem sou eu? Para que eu possa realmente olhar para alguém e dizer, bem, você fuma. Ai, que horror! Eu posso te dizer uma coisa? Ter esta atitude ruim, uma atitude amarga, ressentida e detestável, é pior do que tudo isso. Você sabe por quê? Porque é o que estava acontecendo comigo. E digo a você, algumas pessoas realmente radicais e religiosas estão entre as piores pessoas do mundo. Eu me lembro da minha tia uma vez me dizendo que eu ia para o inferno porque eu estava usando sombra azul. E isso é exatamente o tipo de coisa que afasta as pessoas totalmente do cristianismo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por que não podemos falar sobre a diversão que podemos ter? A alegria que podemos ter? Como é ótimo não ter de se sentir culpado o tempo inteiro, de não se sentir condenado o tempo inteiro. Eu não sei sobre você, mas eu estou gostando de ser cristã. Mas a verdade é que você nunca vai chamar alguém para Cristo se tudo que você faz é julgá-los e criticá-los e dizer-lhes tudo o que eles não devem e não podem fazer. Foi exatamente por isso que Jesus comeu com os publicanos e pecadores. Em seguida ele deixou a glória e a beleza do que estava nele, o Deus que estava nele, a maneira como ele viveu a sua vida, atraí-los para junto dele.
Eu não estou falando sobre se comprometer e fazer coisas que você não deveria estar fazendo, mas eu estou falando sobre perceber o que é realmente importante e o que não é importante. Vocês são engraçados, ficam quietos nos pontos certos. Isto só prova para mim eu estou certa. E você entende que eu não estou recomendando que você faça nada disso, só estou dizendo que temos de perceber o que é importante e ter uma atitude crítica e de julgamento sobre a sua tatuagem certamente seria pior do que a sua tatuagem. Cara, eu não vou ler os meus e-mails pelos próximos 3 meses, viu, gente? Senhor, misericórdia. Quer dizer, nos tempos da Bíblia havia anéis de nariz e brincos e, cara, todos os tipos de adornos. Então nós dizemos às pessoas, não é isso, não é aquilo. Bem Paulo, bem Joyce, Paulo não disse que não se deve usar joias? Paulo não disse isso. Não, Paulo falou a respeito da maneira como as prostitutas naquele dia se vestiam. Ele diz, não entre na igreja vestida como uma prostituta. E eu vou lhe dizer a mesma coisa hoje. Como uma mulher de Deus, você não precisa ser sexy, você precisa ser piedosa. Amém? E também você não precisa ter algo tão decotado que todos possam ver o que não é da conta deles. Amém? E não temos tempo para tudo isso também, mas... Senhor, ajuda-me a sair dessa. Eu estou tão fora dos trilhos que eu nem sei onde eu estou agora. Mas honestamente, ter essa atitude de julgamento não rouba a sua alegria? Quantos de vocês poderiam simplesmente desfrutar mais de sua vida se cuidasse só do que é da sua conta? Sabe, uma grande escritura, me parece que está em Romanos, eu não tenho certeza, diz que cada um dará conta de si mesmo. Veja, Deus não vai lhe perguntar sobre qualquer outra pessoa, Ele vai perguntar-lhe sobre você. E se alguém está fazendo alguma coisa que realmente é um pecado, que a Bíblia diz que é, você pode orar por eles, você pode orar para que Deus abra os seus olhos, se você estiver em uma posição de trazer correção para eles, o que a maioria de nós não está, mas se você estiver... Eu acredito que um bom amigo vai trazer uma boa palavra de correção para alguém que esteja aberto para isso. Não acho que devemos dar um tapinha nas costas e dizer tudo que você está fazendo está bem, não é da minha conta. Não, se um amigo meu está prestes a entrar em adultério, eu vou dizer a ele... E eu não vou pedir desculpas por isso ou medir as palavras sobre isso, mas não é da minha conta como eles cortam o cabelo, ou como eles tingem um cabelo, ou, sabe? O que seja. A quantidade de açúcar que comem, toda pessoa saudável quer dizer a toda a gente que comer. Um dos meus filhos raspa a cabeça, o mais novo, e ele é tão bonito que pode ficar por isso mesmo, mas ele tinha um cabelo tão lindo. E isto levou-me... provavelmente pelo menos 10 anos para eu parar de falar sobre o seu cabelo. Veja, isso é, ouçam-me, pais, esse é o tipo de coisa que nós fazemos, que faz com que os nossos filhos não queiram estar perto de nós. Levou-me o tempo também para acostumar com os dias com buracos. E eu dizia o tempo todo, como você se parece com um trapeiro? Eu vou comprar algumas roupas se você precisar de algumas. Veja, eu venho de uma outra geração. Nós não compramos nossas roupas rasgadas, as compramos novas e deixamos que se desgastem. Mas isto aqui não é uma questão bíblica. Você está me entendendo? Isto não é uma questão bíblica. É a nossa opinião. E esse é o negócio é que se você não quer usá-las, então não use. Mas se alguém for usá-las... Agora, eu não vou deixar que as pessoas se vistam assim aqui em cima. Sabe por quê? É o meu negócio e eu dou as cartas.
Mas, sabe, eles se vestem diferentes de mim quando eu comecei. Mesmo os que estão aqui, quer dizer, eu ficava um pouco, uau. Nós temos bandas de louvor incríveis, com roupas estilosas. E bem, levou um tempo para eu me acostumar com isso. Tínhamos um cara, Deus o abençoe, foi o nosso líder de louvor por um longo tempo, e ele era muito conhecido, eu brinquei com ele sobre isso, então não estou falando pelas costas dele. E sabe, quando ele chegava, seu cabelo parecia como se tivesse acabado de sair da cama. Como? Eu quero dizer, que parecia com o meu cabelo quando acorda, e não é muito bom, sabe? E ele me disse um dia, levou cerca de 35 minutos para deixar meu cabelo assim. Eu pensei, você deve estar brincando. Veja, houve um tempo em minha vida quando eu não sabia que Deus poderia ungir uma pessoa de jeans. Eu pensei que Deus só usasse pessoas que usassem microfibra. Eu não achava que poderia vestir jeans. Estou falando sério. Sabe o que é isso? E isso é uma atitude religiosa muito ruim. Que apenas mantém as pessoas longe de Deus. E por isso estou tão perdido agora, acho que não posso voltar atrás. Vou em frente com essa palavra, então. Como nós pensamos sobre as coisas é o que se torna a nossa realidade. Não onde, porém, tendo atitude sobre o assunto das outras pessoas e o que elas estão fazendo na vida delas. Cuide da sua vida. Cuide-se, certifique-se de que o seu coração esteja reto diante de Deus. E deixe Deus dizer às outras pessoas as coisas que Ele precisa dizer a elas. Sabe? E às vezes, quer dizer, às vezes até mesmo quando as pessoas estão fazendo alguma coisa realmente moralmente errada, de acordo com a Bíblia, Deus ainda não quer que nós digamos a elas. Ele quer ter tempo para dizer a elas. Caramba, esta foi um pouco difícil. Tudo bem, eu vou dar um exemplo. Eu não sei, talvez tenhamos que cortar este ensinamento, mas aqui vai. Quando eu era mais jovem no ministério, uma moça veio a mim para aconselhamento e ela tinha acabado de receber a Cristo, ela estava realmente animada e no processo da conversa eu descobri que ela estava vivendo com o namorado. E eu não podia esperar para que ela ficasse quieta, para que eu pudesse dizer que isso não ia funcionar, que ela precisava parar de fazer aquilo. Deus falou comigo e disse, não. No tempo certo eu vou dizer a ela. Veja, por vezes as pessoas têm de ter uma base forte o suficiente em Deus e elas têm de amar a Deus o suficiente para estarem dispostas a desistir de uma coisa errada. Agora, mais uma vez, eu acho que isso estava certo? Não, mas Deus vê o coração de uma pessoa. Eu não sei de onde ela veio, eu não sei o que foi que ela passou, eu não sei qual era a situação da sua vida. Deus é aquele que sabe todas as coisas e Deus é bem capaz de trazer correção para as pessoas. Tudo o que Ele quer que façamos é orar. E se Deus lhe diz para dizer alguma coisa, então diga. Mas não devemos bem, eu vou te dizer isso, eu vou te dizer aquilo, vou te dizer isso, vou te dizer aquilo outro, eu vou te dizer. Isso tem que ser uma palavra de Deus, porque eu ainda não sei de onde está vindo. Nós não estaríamos muito mais felizes e desfrutaríamos de nossas vidas muito mais se aceitássemos as pessoas onde elas estão, no caminho para onde elas estão indo. Veja, e é por isso... E para ser honesta com você, esta é uma das coisas que eu mais aprecio no meu marido. Talvez tanto ou mais do que qualquer outra coisa. Eu era apenas um desastre quando ele e eu nos casamos. E sabe, Dave e eu só tivemos 5 encontros e nos casamos. E tinha que ser assim, para que ele não descobrisse o que estava levando. Agora, eu não recomendo isso para ninguém, mas funcionou para nós. 5 encontros, saímos 5 vezes. Ele disse que quando me viu, soube que eu era a garota com quem ele iria se casar, e eu pensei bem, ou você ouviu de Deus ou tem um problema mental, um dos dois. Então, mas Dave sempre me deixou ser eu.
Versão de mim continua mudando, sabe? Mas de uma forma ou de outra ele consegue apreciar a versão atual de mim a cada vez. Enquanto eu estou me tornando a próxima que eu vou ser. Você entende o que estou dizendo? E assim, lembre-se de como você era quando você veio para o Senhor. Lembre-se de algumas das coisas que você fez, que demorou um pouco para a convicção de Deus entrar em sua vida, o suficiente para que você quisesse desistir. Lembre-se de algumas dessas coisas e não pense que porque você é um cristão agora por 10 anos, isso lhe dá uma licença para dizer a todos os outros no mundo inteiro o que eles devem ou não devem fazer. Nós todos queremos dar lições de vitória. Sim, eu costumava ter esse problema. Deixa eu te dizer o que fazer. Para aquele que quer aproveitar a vida, é você quer aproveitá-la? Aquele que quer aproveitar a vida e ver bons dias, bons sejam aparentes ou não, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da malícia. Você pode melhorar a sua própria alegria pela forma como fala. Provérbios 18:20. O homem moral deve ser preenchido com o fruto da sua boca, e com as consequências de suas palavras deve ser satisfeito, sejam boas ou más. A morte e a vida estão no poder da língua, e os que a ela se entregam comerão do seu fruto para a morte ou para a vida. Então comemos nossas palavras, não é? Aqui está uma especialmente para as senhoras. Os homens vão adorar. Provérbios 21:9. É melhor morar num canto de um telhado, em um telhado oriental plano, exposto a todos os tipos de clima, do que em uma casa com uma mulher que seja irritante, briguenta e crítica. Alguns tipos de conversas para se evitar. Falar excessivamente sobre seus problemas, não importa o quanto as pessoas te amem. Elas se cansam de ouvir o seu problema o tempo inteiro. Sabia disso? Comentários críticos. Eles não fazem nenhum bem, então. Comentários orgulhosos. Reclamar, fofocar, expor às outras pessoas os seus problemas e as suas falhas. Isto é fofoca. Você ficou sabendo? Você acredita nisso? Eu soube. Agora escute, eu só vou dizer porque eu quero que você ore, viu? Esta é a pior desculpa de todas elas. Agora estamos tentando espiritualizar as fofocas, pondo um pequeno toque de Deus nelas. A Bíblia diz em Efésios 4:30 que todo esse tipo de coisa entristece o Espírito Santo. Agora, uma das coisas que realmente vai roubar a sua alegria, provavelmente mais rápido do que qualquer outra coisa, é uma atitude implacável e amarga. Eu não sei de quem você pode ficar com raiva hoje, mas você ficaria surpreso com o número de pessoas que entrou aqui com raiva hoje. Possivelmente com alguém de quem você está com raiva ao lado. Dave e eu costumávamos ir à igreja juntos com raiva. Brigávamos por todo o caminho para a igreja. Quando chegávamos à porta da frente, louvado seja Deus. Vamos lá, quantos fizeram isso? Então você está mostrando esta vida exterior para as pessoas, essa vida exterior falsa. E algo totalmente diferente está acontecendo no seu interior. Mas o reino de Deus está em nós. Cristo está em nós. Amém? Queremos a paz em nossas circunstâncias, Ele quer a paz em nosso coração. Sabe por que Jesus podia falar de paz às tempestades? Porque Ele tinha paz dentro dele. Se você tem a paz em você, então as tempestades da vida não vão chacoalhar você tanto assim.
Com certeza. Eu me lembro daqueles dias em que brigávamos por todo o caminho para a igreja, gritávamos com as crianças, e nós íamos e nós adorávamos, sabe? E eu estava na fila da frente, cantando as músicas por cima, pensando, remoendo o tempo todo. Se ele pensa que eu vou fazer qualquer coisa para ele comer, ele está muito enganado, ele vai vir. Eu vou para casa agora, eu vou ficar com tanta raiva, ele vai assistir o futebol, eu vou ficar muito zangada com ele, porque tudo que eu faço é trabalhar e tudo que esse povo faz é só brincar. Eu estou cansada disso aqui. Eu trago meu sacrifício de louvor. Veja, você pode fazer uma coisa. Você pode fazer o que você acha que é a coisa certa, enquanto pensa e sente a coisa errada. Mas a parte real de nós com a qual Deus se preocupa mais do que qualquer outra é a nossa vida interior. E para ser honesta, isso realmente abriu os meus olhos, provavelmente não sei há quantos anos atrás, 25, 30 anos atrás, quando Deus começou a me mostrar todas estas coisas sobre a vida interior. Porque, sabe, podemos ser facilmente apanhados em toda essa coisa exterior. Bem, olhe para mim, eu sou uma boa cristã, eu tenho joias cristãs. E vem à minha casa, eu tenho todos os livros da Joyce Meyer. Tenho todos os seus CDs, eu tenho até mesmo algumas das fitas cassetes antigas, sabe? Quer dizer, sabe, eu sempre ouço ela há tanto tempo. Ok, eu vou fazer um pouco de café, então vou atualizá-lo sobre algumas das coisas que estão acontecendo na igreja. Vamos lá. Você não vai acreditar no que a irmã Brau fez desta vez. E você viu aquele corte de cabelo doido que o John fez? Meu Deus! Então pensamos que somos espirituais porque nós temos toda a parafernália externa. Mas como eu digo o tempo todo, vai precisar mais do que um adesivo e um broche de Jesus para convencer o mundo de que nós temos qualquer coisa que vale a pena ter. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Amém? Atitudes. Pensamentos. Que tal uma consciência culpada? Isso está dentro de você. Sabe, o apóstolo Paulo disse que ele realmente trabalhou intensamente com Deus para manter-se livre de ter uma consciência culpada. Ele disse, eu mantenho minha consciência sem ofensa para com Deus e os homens na terra. Está em Atos 24:16. Ele disse, eu me esforço para manter a minha consciência limpa em relação a Deus e aos homens. O que significa, se você maltratou alguma pessoa, saia daqui imediatamente e peça desculpas para ela. Você poderá ser mais feliz. Eu disse que se você tiver maltratado alguém, se tiver sido rude com alguém, se você foi egoísta e egocêntrico com qualquer pessoa, se você disse algo que você não deveria ter dito para alguém, e quer saber, até mesmo se você tiver ido fofocar com alguém sobre uma outra pessoa, seria um testemunho muito legal se você voltasse e dissesse, quer saber? Eu preciso me desculpar com você por ter falado sobre essa outra pessoa com você outro dia. Isso realmente não era algo que eu devia fazer. Eu saí da linha, peço que me perdoe, por favor. Então pense 2 vezes sobre fazer isso da próxima vez. Porque isso é o tipo de coisa que Deus me leva a fazer. Eu cheguei ao ponto de estar no meio de falar sobre algo e eu senti que ia engasgar e eu tinha que parar e dizer, não importa, Deus simplesmente me convenceu de que eu não devo falar sobre isso. Amém? Vamos lá, se vamos fazer isso, vamos fazê-lo direito. Eu disse que se vamos fazer isso, vamos fazê-lo direito. Vamos realmente tomar a decisão de viver para Deus, não para o homem. E nós vamos tomar uma decisão de manter tudo no interior da forma como deve ser. Então tudo do lado de fora não vai ser algo que vai roubar a nossa alegria e nos fazer infelizes. Amém? Vamos lá, dê um grande louvor ao nosso Deus. Uma das coisas que nos causam tanta infelicidade e rouba a nossa paz é julgar outras pessoas que fazem coisas que nunca faríamos. Não coisas que estão escritas na palavra. Se Deus diz não faça, então não faça. Mas apenas, sabe, há um monte de coisas que eu poderia pensar. Quer dizer,
Eu conheço grandes homens e mulheres de Deus que eles assistam filmes que eu não veria. Eu apenas não veria. Eu não teria paz se eu fizesse. Não gostaria que ninguém os visse. E sabe, então passei por um período de tempo em que isso era um problema. Como você poderia ver isso e chamar-se de cristão hoje em dia? E se eu pensar a respeito por muito tempo, às vezes ainda tenho dificuldade com isso. Então decidi cuidar do que é da minha conta, porque eu vou prestar contas da minha vida para Deus. Agora, eu não estou falando sobre seus filhos. Você precisa estabelecer limites para seus filhos e fazê-los, sabe, viver dentro de um determinado padrão. Mas Paulo disse, olha, a carne que foi oferecida aos ídolos realmente nada é. Se você tiver fé para comer, coma. Mas a fé significa que você pode fazê-lo sem ter uma consciência culpada? Fazemos um estardalhaço sobre as coisas e decidimos como é o coração de uma pessoa baseado em como ela se veste, como ela arruma o cabelo, se ela tem alguma marca em seu corpo. E a maioria das pessoas que realmente precisavam estar na igreja, a igreja correria com elas se elas chegassem à igreja. Porque você não se parece comigo, você não faz aquilo que eu faço. E aqui está o que precisamos entender. Ensinar as pessoas o amor de Deus. Ensiná-las a ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E então deixe Deus dizer a elas o que não devem fazer. Não demorou muito para que Deus me dissesse, me mostrasse que Ele não queria que eu fumasse cigarros. Eu comecei a fumar quando eu tinha 9 anos. Provavelmente vou receber algumas cartas, mas aqui vou eu, sabe? Eu não acho que isso o mandaria para o inferno. Agora veja como vocês ficaram em silêncio. Olha isso. Você não vai querer que eu diga, mas aqui vai. A Bíblia fala todos os tipos de coisas sobre não comer demais. Mas ela não diz nada sobre fumar. Agora ela diz, não faça coisas que vão prejudicar o seu corpo. Eu não acho que seja algo bom para se fazer. Eu não acho que tenha uma área para fumantes no céu. E eu não estou recomendando isso. Amém? E sabe, é apenas um hábito fedido, desagradável, muito caro. Mas aqui vai novamente. O que? Quem sou eu? Para que eu possa realmente olhar para alguém e dizer, bem, você fuma. Ai, que horror! Eu posso te dizer uma coisa? Ter esta atitude ruim, uma atitude amarga, ressentida e detestável, é pior do que tudo isso. Você sabe por quê? Porque é o que estava acontecendo comigo. E digo a você, algumas pessoas realmente radicais e religiosas estão entre as piores pessoas do mundo. Eu me lembro da minha tia uma vez me dizendo que eu ia para o inferno porque eu estava usando sombra azul. E isso é exatamente o tipo de coisa que afasta as pessoas totalmente do cristianismo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por que não podemos falar sobre a diversão que podemos ter? A alegria que podemos ter? Como é ótimo não ter de se sentir culpado o tempo inteiro, de não se sentir condenado o tempo inteiro. Eu não sei sobre você, mas eu estou gostando de ser cristã. Mas a verdade é que você nunca vai chamar alguém para Cristo se tudo que você faz é julgá-los e criticá-los e dizer-lhes tudo o que eles não devem e não podem fazer. Foi exatamente por isso que Jesus comeu com os publicanos e pecadores. Em seguida ele deixou a glória e a beleza do que estava nele, o Deus que estava nele, a maneira como ele viveu a sua vida, atraí-los para junto dele. Eu não estou falando sobre se comprometer e fazer coisas que você não deveria estar fazendo, mas eu estou falando sobre perceber o que é realmente importante e o que não é importante. Vocês são engraçados, ficam quietos nos pontos certos. Isto só prova para mim eu estou certa.
E você entende que eu não estou recomendando que você faça nada disso, só estou dizendo que temos de perceber o que é importante e ter uma atitude crítica e de julgamento sobre a sua tatuagem certamente seria pior do que a sua tatuagem. Cara, eu não vou ler os meus e-mails pelos próximos 3 meses, viu, gente? Senhor, misericórdia. Quer dizer, nos tempos da Bíblia havia anéis de nariz e brincos e, cara, todos os tipos de adornos. Então nós dizemos às pessoas, não é isso, não é aquilo. Bem Paulo, bem Joyce, Paulo não disse que não se deve usar joias? Paulo não disse isso. Não, Paulo falou a respeito da maneira como as prostitutas naquele dia se vestiam. Ele diz, não entre na igreja vestida como uma prostituta. E eu vou lhe dizer a mesma coisa hoje. Como uma mulher de Deus, você não precisa ser sexy, você precisa ser piedosa. Amém? E também você não precisa ter algo tão decotado que todos possam ver o que não é da conta deles. Amém? E não temos tempo para tudo isso também, mas... Senhor, ajuda-me a sair dessa. Eu estou tão fora dos trilhos que eu nem sei onde eu estou agora. Mas honestamente, ter essa atitude de julgamento não rouba a sua alegria? Quantos de vocês poderiam simplesmente desfrutar mais de sua vida se cuidasse só do que é da sua conta? Sabe, uma grande escritura, me parece que está em Romanos, eu não tenho certeza, diz que cada um dará conta de si mesmo. Veja, Deus não vai lhe perguntar sobre qualquer outra pessoa, Ele vai perguntar-lhe sobre você. E se alguém está fazendo alguma coisa que realmente é um pecado, que a Bíblia diz que é, você pode orar por eles, você pode orar para que Deus abra os seus olhos, se você estiver em uma posição de trazer correção para eles, o que a maioria de nós não está, mas se você estiver... Eu acredito que um bom amigo vai trazer uma boa palavra de correção para alguém que esteja aberto para isso. Não acho que devemos dar um tapinha nas costas e dizer tudo que você está fazendo está bem, não é da minha conta. Não, se um amigo meu está prestes a entrar em adultério, eu vou dizer a ele... E eu não vou pedir desculpas por isso ou medir as palavras sobre isso, mas não é da minha conta como eles cortam o cabelo, ou como eles tingem um cabelo, ou, sabe? O que seja. A quantidade de açúcar que comem, toda pessoa saudável quer dizer a toda a gente que comer. Um dos meus filhos raspa a cabeça, o mais novo, e ele é tão bonito que pode ficar por isso mesmo, mas ele tinha um cabelo tão lindo, e isto levou-me... provavelmente pelo menos 10 anos para eu parar de falar sobre o seu cabelo. Veja, isso ouçam-me, pais, esse é o tipo de coisa que nós fazemos, que faz com que os nossos filhos não queiram estar perto de nós. Levou-me o tempo também para acostumar com os dias com buracos. E eu dizia o tempo todo, como você se parece com um trapeiro? Eu vou comprar algumas roupas se você precisar de algumas. Veja, eu venho de uma outra geração. Nós não compramos nossas roupas rasgadas, as compramos novas e deixamos que se desgastem. Mas isto aqui não é uma questão bíblica. Você está me entendendo? Isto não é uma questão bíblica. É a nossa opinião. E esse é o negócio é que se você não quer usá-las, então não use. Mas se alguém for usá-las... Agora, eu não vou deixar que as pessoas se vistam assim aqui em cima. Sabe por quê? É o meu negócio e eu dou as cartas. Mas... Mas, sabe... Eles se vestem diferentes de mim quando eu comecei. Mesmo os que estão aqui... Quer dizer, eu ficava um pouco... Uau! Nós temos bandas de louvor incríveis, com roupas estilosas. E bem, levou um tempo para eu me acostumar com isso.
Tínhamos um cara, Deus o abençoe, foi o nosso líder de louvor por um longo tempo, e ele era muito conhecido, eu brinquei com ele sobre isso, então não estou falando pelas costas dele. E sabe, quando ele chegava, seu cabelo parecia como se tivesse acabado de sair da cama. Como? Eu quero dizer, que parecia com o meu cabelo quando acorda, e não é muito bom, sabe? E ele me disse um dia, ele disse, levou cerca de 35 minutos para deixar meu cabelo assim. Eu pensei, você deve estar brincando. Veja, houve um tempo em minha vida quando eu não sabia que Deus poderia ungir uma pessoa de jeans. Eu pensei que Deus só usasse pessoas que usassem microfibra. Eu não achava que poderia vestir jeans. Estou falando sério. Sabe o que é isso? E isso é uma atitude religiosa muito ruim. Que apenas mantém as pessoas longe de Deus. E por isso estou tão perdida agora, acho que não posso voltar atrás. Vou em frente com essa palavra, então. Como nós pensamos sobre as coisas é o que se torna a nossa realidade. Não onde, porém, tendo atitude sobre o assunto das outras pessoas e o que elas estão fazendo na vida delas. Cuide da sua vida. Cuide-se, certifique-se de que o seu coração esteja reto diante de Deus. E deixe Deus dizer às outras pessoas as coisas que Ele precisa dizer a elas. Sabe? E às vezes, quer dizer, às vezes até mesmo quando as pessoas estão fazendo alguma coisa realmente moralmente errada, de acordo com a Bíblia, Deus ainda não quer que nós digamos a elas. Ele quer ter tempo para dizer a elas. Caramba, esta foi um pouco difícil. Tudo bem, eu vou dar um exemplo. Eu não sei, talvez tenhamos que cortar este ensinamento, mas aqui vai. Quando eu era mais jovem no ministério, uma moça veio a mim para aconselhamento e ela tinha acabado de receber a Cristo, ela estava realmente animada e no processo da conversa eu descobri que ela estava vivendo com o namorado. E eu não podia esperar para que ela ficasse quieta, para que eu pudesse dizer que isso não ia funcionar, que ela precisava parar de fazer aquilo. Deus falou comigo e disse, não. No tempo certo eu vou dizer a ela. Veja, por vezes as pessoas têm de ter uma base forte o suficiente em Deus e elas têm de amar a Deus o suficiente para estarem dispostas a desistir de uma coisa errada. Agora, mais uma vez, eu acho que isso estava certo? Não, mas Deus vê o coração de uma pessoa. Eu não sei de onde ela veio, eu não sei o que foi que ela passou, eu não sei qual era a situação da sua vida. Deus é aquele que sabe todas as coisas e Deus é bem capaz de trazer correção para as pessoas. Tudo o que Ele quer que façamos é orar. E se Deus lhe diz para dizer alguma coisa, então diga. Mas não devemos bem, eu vou te dizer isso, eu vou te dizer aquilo, vou te dizer isso, vou te dizer aquilo outro, eu vou te dizer. Isso tem que ser uma palavra de Deus, porque eu ainda não sei de onde está vindo. Nós não estaríamos muito mais felizes e desfrutaríamos de nossas vidas muito mais se aceitássemos as pessoas onde elas estão, no caminho para onde elas estão indo. Veja, e é por isso... E para ser honesta com você, esta é uma das coisas que eu mais aprecio no meu marido. Talvez tanto ou mais do que qualquer outra coisa. Eu era apenas um desastre quando ele e eu nos casamos. E sabe, Dave e eu só tivemos 5 encontros e nos casamos. E tinha que ser assim, para que ele não descobrisse o que estava levando. Agora, eu não recomendo isso para ninguém, mas funcionou para nós. 5 encontros, saímos 5 vezes. Ele disse que quando me viu, soube que eu era a garota com quem ele iria se casar, e eu pensei bem, ou você ouviu de Deus ou tem um problema mental, um dos dois. Então, mas Dave sempre me deixou ser eu, e a versão de mim continua mudando, sabe? Mas de uma forma ou de outra ele consegue apreciar a versão atual de mim a cada vez. Enquanto eu estou me tornando a próxima que eu vou ser. Você entende o que estou dizendo? E assim, lembre-se de como você era quando você veio para o Senhor.
Lembre-se de algumas das coisas que você fez, que demorou um pouco para a convicção de Deus entrar em sua vida, o suficiente para que você quisesse desistir. Lembre-se de algumas dessas coisas e não pense que porque você é um cristão agora por 10 anos, que isso lhe dá uma licença para dizer a todos os outros no mundo inteiro o que eles devem ou não devem fazer. Nós todos queremos dar lições de vitória. Sim, eu costumava ter esse problema. Deixa eu te dizer o que fazer. Para aquele que quer aproveitar a vida, é você quer aproveitá-la? Aquele que quer aproveitar a vida e ver bons dias, bons sejam aparentes ou não, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da malícia. Você pode melhorar a sua própria alegria pela forma como fala. Provérbios 18:20. O homem moral deve ser preenchido com o fruto da sua boca, e com as consequências de suas palavras deve ser satisfeito, sejam boas ou más. A morte e a vida estão no poder da língua, e os que a ela se entregam comerão do seu fruto para a morte ou para a vida. Então comemos nossas palavras, não é? Aqui está uma especialmente para as senhoras. Os homens vão adorar. Provérbios 21:9. É melhor morar num canto de um telhado, em um telhado oriental plano, exposto a todos os tipos de clima, do que em uma casa com uma mulher que seja irritante, briguenta e crítica. Alguns tipos de conversas para se evitar. Falar excessivamente sobre seus problemas, não importa o quanto as pessoas te amem. Elas se cansam de ouvir o seu problema o tempo inteiro. Sabia disso? Comentários críticos. Eles não fazem nenhum bem, então. Comentários orgulhosos. Reclamar, fofocar, expor às outras pessoas os seus problemas e as suas falhas. Isto é fofoca. Você ficou sabendo? Você acredita nisso? Eu soube. Agora escute, eu só vou dizer porque eu quero que você ore, viu? Esta é a pior desculpa de todas elas. Agora estamos tentando espiritualizar as fofocas, pondo um pequeno toque de Deus nelas. A Bíblia diz em Efésios 4:30 que todo esse tipo de coisa entristece o Espírito Santo. Agora, uma das coisas que realmente vai roubar a sua alegria, provavelmente mais rápido que qualquer outra coisa, é uma atitude implacável e amarga. Eu não sei de quem você pode ficar com raiva hoje, mas você ficaria surpreso com o número de pessoas que entrou aqui com raiva hoje. Possivelmente com alguém de quem você está com raiva ao lado. Dave e eu costumávamos ir à igreja juntos com raiva. Brigávamos por todo o caminho para a igreja. Quando chegávamos à porta da frente, louvado seja Deus. Vamos lá, quantos fizeram isso? Então você está mostrando esta vida exterior para as pessoas, essa vida exterior falsa. E algo totalmente diferente está acontecendo no seu interior. Mas o reino de Deus está em nós. Cristo está em nós. Amém? Queremos a paz em nossas circunstâncias, Ele quer a paz em nosso coração. Sabe por que Jesus podia falar de paz às tempestades? Porque Ele tinha paz dentro dele. Se você tem a paz em você, então as tempestades da vida não vão chacoalhar você tanto assim. Com certeza. Eu me lembro daqueles dias em que brigávamos por todo o caminho para a igreja, gritávamos com as crianças, e nós íamos e nos adorávamos, sabe? E eu estava na fila da frente, cantando as músicas por cima, pensando, remoendo o tempo todo. Se ele pensa que eu vou fazer qualquer coisa para ele comer, ele está muito enganado e vai vir.
Eu vou pra casa agora, eu vou ficar com tanta raiva. Ele vai assistir o futebol, eu vou ficar muito zangada com ele, porque tudo que eu faço é trabalhar e tudo que esse povo faz é só brincar. Eu estou cansada disso aqui. Eu trago meu sacrifício de louvor. Veja, você pode fazer uma coisa. Você pode fazer o que você acha que é a coisa certa, enquanto pensa e sente a coisa errada. Mas a parte real de nós com a qual Deus se preocupa mais do que qualquer outra é a nossa vida interior. E para ser honesta, isso realmente abriu os meus olhos, provavelmente não sei há quantos anos atrás, 25, 30 anos atrás, quando Deus começou a me mostrar todas estas coisas sobre a vida interior. Porque, sabe, podemos ser facilmente apanhados em toda essa coisa exterior. Bem, olhe para mim, eu sou uma boa cristã, eu tenho joias cristãs. E vem à minha casa, eu tenho todos os livros da Joyce Meyer. Tenho todos os seus CDs, eu tenho até mesmo algumas das fitas cassetes antigas, sabe? Quer dizer, sabe, eu sempre ouço ela há tanto tempo. Ok, eu vou fazer um pouco de café, então vou atualizá-lo sobre algumas das coisas que estão acontecendo na igreja. Vamos lá. Você não vai acreditar no que a irmã Brau fez desta vez. E você viu aquele corte de cabelo doido que o John fez? Meu Deus! Então pensamos que somos espirituais porque nós temos toda a parafernália externa. Mas como eu digo o tempo todo, vai precisar mais do que um adesivo e um broche de Jesus para convencer o mundo de que nós temos qualquer coisa que vale a pena ter. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Amém? Atitudes. Pensamentos. Que tal uma consciência culpada? Isso está dentro de você. Sabe, o apóstolo Paulo disse que ele realmente trabalhou intensamente com Deus para manter-se livre de ter uma consciência culpada. Ele disse, eu mantenho minha consciência sem ofensa para com Deus e os homens na terra. Está em Atos 24:16. Ele disse, eu me esforço para manter a minha consciência limpa em relação a Deus e aos homens. O que significa, se você maltratou alguma pessoa, saia daqui imediatamente e peça desculpas para ela. Você poderá ser mais feliz. Eu disse que se você tiver maltratado alguém, se tiver sido rude com alguém, se você foi egoísta e egocêntrico com qualquer pessoa, se você disse algo que você não deveria ter dito para alguém, e quer saber, até mesmo se você tiver ido fofocar com alguém sobre uma outra pessoa, seria um testemunho muito legal se você voltasse e dissesse, quer saber? Eu preciso me desculpar com você por ter falado sobre essa outra pessoa com você outro dia. Isso realmente não era algo que eu devia fazer. Eu saí da linha, peço que me perdoe, por favor. Então pense 2 vezes sobre fazer isso da próxima vez. Porque esse é o tipo de coisa que Deus me leva a fazer. Eu cheguei ao ponto de estar no meio de falar sobre algo e eu senti que ia engasgar e eu tinha que parar e dizer, não importa, Deus simplesmente me convenceu de que eu não devo falar sobre isso. Amém? Vamos lá, se vamos fazer isso, vamos fazê-lo direito. Eu disse que se vamos fazer isso, vamos fazê-lo direito. Vamos realmente tomar a decisão de viver para Deus, não para o homem. E nós vamos tomar uma decisão de manter tudo no interior da forma como deve ser. Então tudo do lado de fora não vai ser algo que vai roubar a nossa alegria e nos fazer infelizes. Amém? Vamos lá, dê um grande louvor ao nosso Deus. Uma das coisas que nos causam tanta infelicidade e rouba a nossa paz é julgar outras pessoas que fazem coisas que nunca faríamos. Não coisas que estão escritas na palavra. Se Deus diz não faça, então não faça. Mas apenas, sabe, há um monte de coisas que eu poderia pensar. Quer dizer, eu conheço grandes homens e mulheres de Deus que eles assistam filmes que eu não veria. Eu apenas não veria. Eu não teria paz se eu fizesse. Não gostaria que ninguém os visse. E sabe, então passei por um período de tempo em que isso era um problema. Como você poderia ver isso e chamar-se de cristão hoje em dia?
E se eu pensar a respeito por muito tempo, às vezes ainda tenho dificuldade com isso. Então decidi cuidar do que é da minha conta, porque eu vou prestar contas da minha vida para Deus. I reached for stars that weren't too far, chasing shadows in the dark. Every goal I set, every dream I sought, left me with a lesson dearly bought. The echoes of defeat ring loud, and every failure I'm wrapped in a shroud. But in the silence I'll find my song, learning from the trials that went wrong. The echoes call, the shadows loom, but I'll rise from the empty room. In the echoes of defeat I hear the sound of lessons learned and strength profound. Every effort that fell apart left a mark upon my heart. But through the trials I'll find my way. In the echoes of defeat I'll learn to stay. Though every dream may seem so far, I'll rebuild, I'll find my star. The world can be so unforgiving, but in the pain there's a way of living. Each failure, each fall from grace is a chance to find my own place. In the